Bom, pessoal, então como vocês estão vendo, o carro está evoluindo já, né? E nós praticamente vamos entrar na reta final. Para quem começou a acompanhar a minha série de restauração dessa Brasa 73 lá no meu Facebook particular, né? Então fica sabendo que eu estou dando continuidade aqui no YouTube, né? Nesse canal que tá no meu nome, que eu acabei de abrir, ainda tem poucos vídeos, mas eu pretendo resgatar todos aqueles vídeos anteriores que eu já coloquei no Facebook e que vão fazer uma espécie de cronologia, linha do tempo, né? Do trabalho da Brasa, né? Então chegou finalmente aqui a última parte mais complexa, vamos dizer assim, né? Pelo menos do meu ponto de vista, da restauração desse carro, que é o motor, certo? O motor dela está aqui, né? Então ele está parado, onde ele já está aqui há praticamente 1 ano e meio, quase isso, né? Aqui está o motor já semi-desmontado para a gente fazer uma análise, né? Eu peguei esse carro funcionando, apesar do estado de conservação assim, dele já estar bem sofrido, vamos dizer assim, porque era um carro de interior, um carro que foi muito usado, sem a preocupação de ser cuidado, né? Ele só era mantido para continuar funcionando, que é o que acontece com a maioria dos carros antigos, né? E as Brasílias em si não são exceção, né? Pela qualidade que os Volkswagen AR têm, né? De enfrentar terrenos difíceis, até mesmo da sua robustez e uma pseudo facilidade em manutenção, esses carros às vezes acabam sendo abusados, né? Usados até o limite e negligenciados, né? E esse motor aqui é prova disso também, né? Assim como estava o resto do carro, né? Esse motor também é prova de que ele passou por mãos assim não tão cuidadosas, né? Que apenas quiseram manter a máquina funcionando, sem se preocupar com uma maior qualidade estética e até funcional também, né? Técnica, né? Então tá aqui, esse é um motor 1600 original com um carburador, que a gente vai acompanhar os detalhes a seguir, tá bom? Certo, pessoal, então vocês estão aqui vendo o motor que veio nesse carro, que é um motor 1600, um carburador, né, original da Brasília, das primeiras séries, até 75 mais ou menos. Todas as Brasílias vieram de fábrica com a opção de um carburador só. Depois, mais tarde, saiu o motor com dupla carburação. Então logo de cara vocês estão notando aqui que o motor tem o coletor, né, específico, coletor de admissão da carburação simples. O carburador vai fixo aqui no meio. Aí ele tem as flanges secundárias aqui para pré-aquecimento, o que é muito bom nesse motor. Eu fico satisfeito por estar inteiro, porque isso aqui ajuda, essa flange ajuda na mistura, né, no aquecimento da mistura e na dirigibilidade do motor na fase fria, certo? É um motor também sem ar quente, como vocês podem ver aqui por essa saída cega na lata de refrigeração do motor. Tá? É um item a menos, o aquecimento de cabine ele deixou de ser um item de série na Volkswagen exatamente no ano de 73. Tá? Enquanto que lá nos Estados Unidos, na Europa, ou, né, a maioria dos mercados de exportação, o ar quente era oferecido como item de série, porque é um engenho mecânico muito interessante que aproveita a própria saída de ar do motor para aquecer a cabine. Aqui no Brasil ele foi suprimido por uma questão de custos. E também porque a Volkswagen chegou à conclusão que os proprietários não usavam, porque grande parte do Brasil predomina um clima, né, subtropical e subtropical, né, onde os dias são quentes e acaba se tornando desnecessário. À exceção de regiões frias, como o sul do Brasil, onde eu estou aqui, que o inverno chega a ser bastante rigoroso, aí você realmente pode obter o conforto desse opcional hoje em dia tão raro, né, e tão difícil de recuperar. Bom, vocês estão vendo aqui que está com um alternador, só que esse carro originalmente era dínamo. E como que você descobre isso? Por esta lata aqui, né? Essa lata aqui com essas ranhuras e esse ressalto aqui é a lata do dínamo. Esse carro tinha dínamo, porém as Brasílias desde o primeiro modelo tinham o alternador como opcional. Tá? Esse aqui estava funcionando, inicialmente eu devo manter ele, pelo menos por mais um tempo, já que nesse carro estou procurando algumas coisas não tão puristas, porém mais funcionais, só que sem tirar a característica de antiguidade dele, né? O ar vintage do carro, né? Então aqui um motor, vamos dar um tourzinho aqui. Aqui um motor com a polia original ainda, tá? Marcação ali, tá na marca de ponto, né? Ó, marcação em V, 2 Vs, né? VV ou W, como queiram, né? A carcaça dele é uma carcaça original, tá? Numeração lá da Brasília, ó, BA. Né? Você vê, é um motor ainda aqui número 014, o resto do número eu só estou ocultando para evitar fraudes, né? Já que agora passa a ser obrigatório cadastrar número de motor nos carros aqui no Brasil, pelo menos a maioria dos estados, né? Isso tem causado bastante
confusões burocráticas, administrativas aí junto aos proprietários, oficinas, né? É uma medida que não deveria ser necessária, mas infelizmente burocracias que nós temos que lidar, né? Então tá aqui, esse motor eu vou ter que lavar ele e eu sei que ele tá com vários problemas. Eu suspeito que seja um motor ainda de miolo standard, tá? Ou seja, medidas originais de fábrica, porém uma coisa que me preocupa muito nesse motor é isso aqui, ó. A famosa folga, né? Folga de virabrequim, tá? Eu não consigo filmar aqui com as duas mãos, mas eu sinto que tem um jogo, um deslocamento aqui de todo esse conjunto, né? Pode ser que seja causado por desgaste do último mancal, tá? Aqui atrás, onde vocês estão vendo a embreagem, que inclusive é uma embreagem que já foi trocada, embreagem moderna, né? Padrão diafragma, as molas não tão tortas nem nada, mas eu não sei o real estado dela, então compensa trocar, já que a gente quer um carro confiável. Cremalheira do volante ok, né? Então aqui é a ponta final do virabrequim, né? Na verdade mais aqui assim, né? No final do motor, né? Claro, o motor não está aberto, mas quem conhece mais ou menos a mecânica Volkswagen já sabe. Esse mancal costuma se gastar por falta de lubrificação ou por desgaste natural, porque toda vez que você pressiona a embreagem, né? Você bota pressão nessa placa e isso aqui pressiona o disco da embreagem que está ali dentro contra o volante do motor, que é essa parte aqui, que é o que dá a inércia do movimento, né? O movimento dos pistões, o virabrequim, é transmitido para a transmissão através do volante. E você começa a criar aquela folga, assim, né? Então pode ser que seja isso, pode ser que seja simplesmente desgaste de um dos 3 discos metálicos de espaçamento que tem ali, né? De 0,30 milímetros, se eu não me engano. Isso tudo vai ser analisado na hora que eu desmontar esse motor, né? Desmontar parcialmente, pelo menos, né? Bom, todas as latas aqui corretas, felizmente não falta nenhuma. A lata da carburação simples é reta, porque a saia do motor é reta, tá? Até modelos até 75. Raros modelos de começo 76 tem essa saia reta. Dupla carburação já é uma saia arredondada. Aqui a tampa do cabeçote, cabeçotes aparentemente novos, num estado melhor do que está o motor em si. Porém, muita sujeira, vejam só, muita sujeira, porque como eu falei para vocês, né, quem acompanhou a história desse carro desde o início sabe que esse carro era do interior, pegou muita estrada de chão, de barro, então tinha bastante sujeira mesmo, né? E vamos ver aqui, bom, vocês viram que está com o alternador, deixa eu ver se eu consigo tirar ele, é pesadinho aqui. É melhor, vamos tirar essa lata inteira. Aqui, radiador de óleo ainda original da Volkswagen, a cor vermelha, a maioria deles é preto, certo? Aqui é a tela por onde o ar passa, flui, refrigera o óleo do carro. Tá? Esse motor está bem sujo, ele ainda está sujo aqui nas aletas, né? De cilindro, cabeçote novo, como eu falei. Tá? Então, tudo isso são partes boas do motor. Agora, esse motor, tirando a questão da folga, ele está com outro problema sério também. Essa engrenagem de tempo aqui do distribuidor, vamos ver se eu consigo mostrar, não dá. Ela tem uma meia-lua aqui dentro. Ela está com uma folga não, desculpa, ela está fora de posição. Esse é um erro muito comum que os mecânicos cometem ao desmontar esse motor e montar novamente. Foi colocado errado, então o distribuidor estava colocado aqui invertido. Ou seja, esse motor também não estava rendendo o que deveria, porque o distribuidor estava na posição que não era de fábrica. Então estava difícil acertar o ponto de ignição desse carro, mesmo que ignição eletrônica, que ele já tinha. Então um dos trabalhos mais difíceis que eu vou ter que ter é tentar sacar essa engrenagem e recolocá-la na posição que deveria ser correta, certo? Aí outras coisas aqui, né? Esse motor tá faltando vários parafusos de lata, furos aqui, ó, extras, né? Em lugares indevidos, porque não conseguiram encaixar ou quebraram um parafuso, porcas onde não devia, arruelas onde não devia, onde devia estava sem, enfim, né? Esse é o estado que fica um motor Volkswagen depois de muitos anos de uso, né? Ele aguenta aí a sua luta, né? Mas chega uma hora que você tem que dar a devida atenção, né? Então é isso, pessoal. Tá? Eu vou ter que agora desmontar esse motor, tirar os coletores, tirar essas latas. Essa aqui, que é a lata da refrigeração, eu já lavei, tá? Porque o primeiro passo que eu posso fazer aqui é a pintura. Aí depois que eu puder lavar esse bloco do motor, eu vou saber o real estado dele a partir do momento que eu começar a desmontagem de alguns componentes periféricos maiores, como a embreagem, a polia do virabrequim, etc. E daí eu vou
vou determinar, vou estudar se eu consigo utilizar esse motor por mais alguns quilômetros ou se eu já devo partir para uma retífica total ou parcial dele. Tá ok? Então é isso aí. A próxima etapa então é a pintura dessas latas aqui. E claro, a parte inferior do motor, que como vocês podem ver também sofreu uso severo através daquele dano visível na tampa de óleo, né, do cárter, e também algumas capas de tucho que estão amassadas com vazamentos, né, misturando ali com terra, com poeira, o que está contribuindo para o mau aspecto desse motor.